Agora a gente vai ver o processo inverso, que nós chamamos de eletrólise. Tudo bem, pessoal? A eletrólise, já vou forçar que uma reação química ocorra. Tudo bem? Uma reação que não iria ocorrer naturalmente, eu vou forçar que ela, na marra mesmo, vá começar a realizar. Então, a partir da energia elétrica, tá? A gente força que aquela reação química ocorra. Então, esse é o processo da eletrólise. Então, vamos ver aqui, acompanhando o nosso slide. Então, a eletrólise é esse dispositivo eletroquímico que utiliza a energia da corrente elétrica contínua, para forçar a ocorrência da reação redox não espontânea, né? Reação redox, de oxirredução, né? Ocorre a oxidação, a espécie química ela doa elétron, aumentando o seu NOx, isso é oxidação. A redução, lembrando, a espécie química recebe elétron, o NOx dele diminui, ocorre esse fenômeno da redução. Tudo bem? Então, nessas reações químicas, elas não iriam acontecer de forma espontânea. Ela é forçada a partir da corrente elétrica. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma corrente elétrica forçando reações não espontâneas. Vamos ver aqui um esquema da como é que vai ocorrer a eletrólise. Tem diferença da pilha, né? Vocês já podem ver aqui no formato da estrutura, nós temos apenas uma cuba eletrolítica, uma única cuba, diferentemente lá na pilha, né, que tinham duas cubas eletrolíticas, aqui só tem uma, e os dois eletrodos, né, os metais aqui, vão estar acoplados ao gerador. Aqui nós temos uma pilha, né, a representação de uma pilha, e esses dois eletrodos vão estar submersos juntos na mesma solução, no mesmo eletrólito, na mesma cuba eletrolítica, diferentemente lá da pilha, né? Os eletrodos ficam separados. A gente consegue, então, observar essa primeira diferença da eletrólise para a pilha. Tudo bem? Bom, o que é que vai acontecer? Esses eletrodos aqui, eles são chamados eletrodos inertes, geralmente formados de carbono grafite, que ele é um ótimo condutor de eletricidade, e platina, né? PT, o símbolo da platina. Por que são chamados inertes? Porque eles são bastante estáveis, eles não vão reagir com o próprio sistema ali da solução. Tá? Porque se eu pegasse o metal e colocasse na solução e ele fosse reagir, ia dificultar aquele processo, né? Deixar bem mais complexo e, consequentemente, também não teria viabilidade daquele fenômeno ocorrer. Então, a gente tem que utilizar eletrodos inertes, que não vão reagir com o sistema. Aqui dentro da nossa solução, não, mas aqui dentro do nosso sistema, melhor dizendo, porque o sistema pode ser tanto solução, como nós vamos ver, com uma substância pura. Então, a gente vai ter dois sistemas diferentes. Então, o nosso sistema ali, ele vai ter íons disponíveis. Um cátion, que tem carga positiva, e o ânion, que tem carga negativa. Estão ali dentro desse sistema, esperando que essa corrente elétrica surja, esperando que a corrente elétrica seja fornecida. Lembrando aqui uma coisa, pessoal, aqui no nosso gerador, aqui na pilha, nós temos o polo positivo e o polo negativo. Vocês estão conseguindo observar aí, né? Polo positivo e o polo negativo. Tudo bem? Na física, vocês já devem observar, né? Já aprenderam, já vão estudar aqui. A corrente elétrica, que é simbolizado pelo I, a corrente elétrica, ele sai, né, do polo positivo e entra no polo negativo. Esse é o sentido da corrente elétrica. Tudo bem? Esse é o sentido convencional da corrente elétrica. Porém, a corrente real, o que é corrente elétrica também, né? Agora é só recapitular. Quando você pega um choque, Deus o livre, né? Mas a corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons.
os elétrons eles caminham com aquela procissão, eles vão junto em um único rumo, tudo bem? Quando você tem aquele formigueiro que bate ali, as formigas ficam todas doidas, né? Aí tá caótico. Mas quando eles vão tudo enfileirado, bonitinho ali, então vai gerar corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica real, que é o fluxo de elétrons, o real, ele sai do polo negativo e entra no polo positivo. Esse é a corrente real, tudo bem, pessoal? É o fluxo real da corrente elétrica aqui no gerador, tudo bem? Só esse detalhe que é importante frisar para a gente linkar até com a física, tudo bem? Mas lá na física, de uma maneira convencional, o sentido da corrente sai do polo positivo para o polo negativo, mas lá você não vai ter problema algum de utilizar essa convenção. Tudo bem. Pessoal, uma dica para vocês. Na eletrólise, ela força uma reação química a ocorrer. Não foi isso que eu falei para vocês? Qual é a dica? As espécies químicas, elas vão formar, elas vão buscar ficar neutras. Combinado isso, sempre aqui na eletrólise, elas vão estar carregadas ou positivamente, nosso cátion, ou negativamente, né, o nosso ânion, e essa corrente elétrica vai forçar que essas espécies carregadas fiquem neutras, fiquem zeradas. Se você guardou isso, você vai conseguir pegar legal a eletrólise. Tudo bem? Então, olha o que vai acontecer aqui. Essa espécie, nosso cátion, que tem carga positiva, que aqui é o C, né? Ele vai ser atraído por qual eletrodo? Né? Lembrando que na física os opostos, né? Carga de sinais opostos se atraem. Então, esse cátion, que tem carga positiva, vai ser atraído pelo polo negativo. Tudo bem? Já o ânion, que tem carga negativa, vai ser atraído pelo polo positivo. Tudo bem? Ó, então vai acontecer isso. Eles vão ser atraídos, esses íons vão ser atraídos por esses eletrodos. Combinado até aí? Até agora, nenhuma dúvida. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou vir aqui, eu vou escrever para vocês o macetezinho, ó, de maneira geral, olha, sem fazer o balanceamento da reação química. Pessoal, esse C+, ele está eletricamente carregado. E vai buscar ficar neutro. Para ele ficar neutro, ele vai ganhar ou vai perder elétrons? O que vocês acham? Ele vai perder. Se ele perder elétrons, em vez de ficar C+, ele vai ficar C mais 2. Vai aumentar a carga dele. Ou seja, por que ele tem carga positiva? Porque ele perdeu elétrons, ele está com uma ausência de elétrons. Então, para ele voltar a ficar neutro, ele vai precisar, então, o quê? Ganhar elétrons. Então, aqui, ó, ele vai ganhar o elétron, ficando aqui uma espécie C0. Vou colocar assim dessa maneira geral, tá bom, pessoal? Daqui a pouco, quando a gente pegar casos específicos, aí eu vou fazer a reação tudo bonitinho para vocês verem. Então, vê que esse cátion, essa espécie aqui, ó, ele está sofrendo o quê? Redução, porque ele está ganhando elétrons. Vê que o NOx dele está diminuindo. Era mais 1, passou a ser 0. Está diminuindo o NOx dele. Tudo bem, pessoal? Então, nós sabemos que aqui, olha, aqui no eletrodo, no polo negativo da eletrólise, vai ocorrer a redução. Combinado? E o ânion? Bora fazer aqui o do nosso ânion. Ó, o ânion... Ah, não ficou legal esse azul, não. Deixa eu mudar aqui. Deixa de amarelo mesmo, para a gente visualizar bem. O ânion, que é o A negativo. Para ele ficar neutro, o que é que vai acontecer com ele? Se ele ganhar um elétron, ele vai ficar menos 1, vai passar a ser menos 2. Vai aumentar a carga dele. Né? Porque ele é negativo? Porque ele tem um excesso de elétrons. Então, para ele voltar a ficar neutro, ele vai ter que devolver esse elétron. Ou seja, ele vai perder o elétron. E nesse caso, ele vai ficar zerado. Vai ficar neutro. Tudo bem? Então, aqui, ó, o ânion, esse aqui tem carga negativa, ele vai ser atraído pelo polo positivo, aonde vai acontecer o quê? A oxidação. Ele vai doar o elétron. Tudo bem, pessoal? Eu só estou deduzindo, mostrando aqui essa dica para vocês,
Porque eu não quero que vocês apenas decorem quem é o polo positivo, quem é o polo negativo. Vocês têm que saber fazer. Vai ficar muito mais fácil para vocês. Então, ó, o nosso cátion, C aqui positivo, foi atraído pelo polo negativo, onde eu mostrei para vocês que acontece a redução. O nome desse eletrodo é o cátodo. Tudo bem, pessoal? É o polo negativo da eletrólise. Professor, acabei de aprender o oposto. É verdade. Na pilha é o oposto, mas não tem problema porque vocês entenderam legal a aula da pilha, agora está aprendendo a eletrólise. Não tem como confundir. Bora continuar aqui, ó. O polo positivo vai acontecer a oxidação. O ânion vai doar o elétron. E aqui nesse eletrodo, ele é chamado de ânodo ou anodo, tá bom, pessoal? Ânodo ou anodo. Tá? Se eu não me engano, é do francês, anodo, a tradução. Tudo bem? Pessoal, a dica de milhões, tudo bem? Depois eu dou o número do Pixel. É assim, tanto faz se é pilha ou se é eletrólise. No cátodo, sempre vai acontecer, perdão, no cátodo, vamos lá, no cátodo sempre vai acontecer redução. No ânodo, sempre vai acontecer oxidação. Combinado assim, não tem como errar. O que vai mudar é o sentido do sinal, não é isso? Tranquilo? O sinal que muda na pilha, né? Uma coisa na eletrólise é outra. Não vou nem falar para a gente nem confundir. Tá aqui a imagem, vocês estão batendo print, não é verdade? O material tá no Drive para vocês revisarem. Não tem como confundir. Mas posso afirmar para vocês. Nunca mais vocês vão esquecer disso, hein? O cátodo. Cátodo é aquele que cata os elétrons. Olha aí. Que vai receber os elétrons, que vai acontecer a redução. Tudo bem, pessoal? Não tem mais como errar isso. O cátodo, ele vai catar os elétrons. Pode ser, então, combinado? Tudo ok. Então, aqui o polo positivo é o ânodo, tranquilo. Pessoal, aqui nós temos uma planilha, né, uma tabela, que faz, que faz aqui um resumo das diferenças da pilha da eletrólise. Na pilha, a energia ela é gerada. Já na eletrólise, a energia ela é consumida. A reação na pilha ela é espontânea. Já na eletrólise, ela vai ser forçada. No cátodo da pilha, é o polo positivo. Já na eletrólise, é o polo negativo. No ânodo, na pilha, é o polo negativo. Já na eletrólise, é o polo positivo. Mas, como eu falei para vocês, tá? Sempre, tanto na pilha quanto na eletrólise, no cátodo, ele cata os elétrons, sofre redução. No ânodo, vai sofrer oxidação. Combinado? Pessoal, nós temos dois tipos de eletrólise. Temos a ígnea e temos a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea, o eletrólito, né, a espécie que vai ter os íons disponíveis, eles vão estar no estado líquido. Então, ele passa pela fusão. Então, é o eletrólito, ele vai estar fundido. Tudo bem? Passou pelo processo da fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Tudo bem? É justamente porque, lembram lá, nós vamos utilizar geralmente sais, às vezes alguns óxidos, né, na eletrólise. Sais ou óxidos que são iônicos, né? Ou seja, tem íons. Mas no estado sólido, o sal de cozinha, por exemplo, o NaCl, no estado sólido, os íons, os cátions e os ânions estão presos ali na estrutura cristalina. Não tem mobilidade. Tudo bem? Então não tem como conduzir corrente elétrica. Então só vai conseguir conduzir corrente elétrica ou no estado líquido, quando estiver fundido, né? Aqui na eletrólise ígnea, ou na eletrólise aquosa, quando os sais, né, o eletrólito estiver dissociado em água. Perdão, estiver em contato com a água, porque na água vai acontecer a dissociação iônica. Os íons vão ficar separados. Tudo bem?
Vamos primeiramente fazer a eletrólise ígnea. Perdão. Vamos lá. Vamos fazer a eletrólise ígnea. O que significa, então, ígnea? Vamos pegar aqui o exemplo do NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Naturalmente, ele é encontrado no estado sólido, mas ele vai passar pelo processo da fusão, que consiste no aquecimento, e ele vai se transformar no estado líquido. E no estado líquido vai acontecer a separação dos íons. Então vai ficar o sódio, o íon sódio e o ânion cloreto, ambos no estado líquido. Tudo bem? Então aqui, ó, o nosso cátodo, tá? Que é o polo aqui positivo, né? Ou, perdão, aqui da eletrólise, né? Aqui o nosso cátodo, que é o polo negativo, I'm sorry, ele vai atrair quem? A espécie positiva. Os opostos se atraem. Tudo bem, pessoal? Então, o cátodo vai atrair quem? O íon sódio. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Esse sódio, como eu falei para vocês, tem que ficar neutro. Para ele ficar neutro, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ter que receber o elétron. Ele, ao receber o elétron, se transforma no metal sódio. O sódio zerado, o sódio neutro, ele é ele é uma substância metálica. Já o nosso ânodo, que é o polo positivo, aqui da eletrólise, ele vai atrair quem? O cloreto, que tem carga negativa. Então, esse cloreto, para ele ficar neutro, ele vai ter que doar o elétron. Quando ele doar o elétron, aí o cloro vai ficar zero. Porém, aí que tem um problema. Eu não sei se vocês vão lembrar da tabela periódica. O cloro, ele é metal ou ametal? Perdão. Vocês lembram da tabela periódica? Aquela classificação? Ele é um ametal. Tudo bem, pessoal? Da família 7A da tabela periódica. Então, esses ametais tendem a formar o que? Ligação covalente. Lembra? Os ametais formam ligação covalente até alcançar a regra do octeto. Só para a gente estar revisando isso. Então, o cloro ele não vai ficar estável sozinho. Tudo bem? Ele vai ficar sempre acompanhado. Então, ele vai ficar aqui, ó, sempre da forma diatômica. Então, ele fica Cl2. Tudo bem, pessoal? Cl2. Só para vocês lembrarem, ó, o cloro da família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Ele não fica estável. O que vai acontecer, então? Vai vir um outro cloro, que também tem 7 elétrons na última camada. O que acontece? Vai fazer aqui, ó, a ligação covalente. Aí sim, todo mundo fica com 8 elétrons na última camada, alcança a regra do octeto. Então, por isso que o cloro, né, vai ficar no formato diatômico, Cl2, que é o gás cloro. O Cl2 é a substância gás cloro. Se for, por exemplo, hidrogênio, H+, vai formar quem? Gás hidrogênio, H2. Sempre vai ser do formato diatômico. Gás oxigênio, gás flúor, sempre vai ser nesse formato. Dando um eco aí, ó. Acho que é do microfone. Do senhor tá dando. Alô? Agora voltou. Acho que deu algum bug, não foi? Foi. Voltou? Voltou. Obrigado. Acho que eu realmente tinha parado aqui de mexer o áudio. Mas, então, repetindo, essas espécies químicas, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás flúor, sempre vai ficar no formato diatômico. Combinado, então, pessoal? Essa que é a explicação. Mas vamos voltar aqui agora. Olha, professor, aqui tem 2 cloros. Aqui só tem um. Não pode isso, né? Na natureza, nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. A quantidade no início tem que ser igual à quantidade no fim? Não. Então, vamos fazer aqui o balanceamento. Tudo bem, pessoal? Coloca 2. Cada cloro vai perder um elétron. Então, no total vai ter que ter o quê, pessoal? 2 elétrons. Bacana? Só que, professor, aqui essa quantidade de elétrons não está igual, ó. Realmente, eu tenho que fazer o balanceamento aqui do elétron também. Então, aqui vai entrar, para poder fazer a reação global da eletrólise, eu tenho que multiplicar toda essa equação por 2, ó.
Então, vai ficar aqui o sódio 2, ganhando 2 elétrons, se transformando em 2 mols de sódio metálico. Aí sim eu somo. Quando você somar, eu posso cortar aqui, ó, 2 elétrons com 2 elétrons. Tudo bem, pessoal? Porque na natureza, nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. Bacana, então. Então, quando eu cortar aqui os elétrons, aí vai sobrar, então, ó, sódio mais, com 2 sódio mais e 2 cloretos, reagindo, produzindo aqui 2 sódio metálico e gás cloro. Então, essa é a reação global da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Tudo bem? Agora, já vamos emendar na eletrólise aquosa, para a gente ver a diferença que acontece. Como o nome já fala, né, vocês já estudaram bastante soluções aquosas, tudo, né? Aquosa porque eu tenho o quê? Contato com a água. Tudo bem, pessoal? Então, os íons vão estar nas espécies aquosas. Só que a própria água acontece, vocês estudaram o pH, com certeza, né? Equilíbrio. Acho que foi até comigo, né? Estudamos o pH, equilíbrio iônico, né? Foi comigo. Sim, A água acontece, eu lembro, vou lembrando de tudo que eu falo. A água acontece a própria autoionização da água, né? Então ele libera H+ e OH-. Então observe o seguinte: a gente vai ter 2 cátions e 2 ânions agora na solução aquosa. Vai ter uma disputa entre as espécies. Quem é que vai reagir? Quem é o cátion que reage? Quem é o ânion que reage? Vai ter, na natureza, ela é fantástica, ela segue uma ordem. Tudo bem? A gente tem que saber a prioridade da descarga. Quem é que vai ter a prioridade, né? Quando a gente está naquela fila, né? Aí vem as pessoas, né, que têm prioridade, a gente tem que dar a vez, claro, né? Obviamente. Então, aqui também nós temos essa questão da prioridade da descarga. Então, observe aqui para os cátions do lado esquerdo aqui, ó. Quem vai ter prioridade? Quem está nesse caso aqui, a seta está para baixo, tudo bem, pessoal? Quem tiver mais para baixo, nesse caso aqui, quem tiver mais para baixo, que vai ter prioridade. Então, ó, a nossa referência é o hidrogênio, H+. O H+ da água ganha dos metais alcalinos, ou seja, família 1A, metais alcalinos terrosos, família 2A, e do alumínio. Perdão, vou voltar aqui. E do alumínio, tudo bem? Então, o hidrogênio ganha desses metais, desses íons. Só que o hidrogênio e o hidrogênio H+, perde para os metais comuns e para os metais nobres. Ou seja, o hidrogênio vai perder para o manganês, para o zinco, para o ferro, chumbo, ouro, né, metais nobres. Cobre, ouro, prata. Tudo bem? Essa que é a ordem da descarga para os cátions. E para os ânions? A nossa referência aqui, ó, é o ânion hidróxido ou oxidrila, aqui o OH-. Tudo bem, pessoal? O OH-, ele ganha dos ânions oxigenados, com exceção aqui do fluoreto, que é o flúor menos, né? F-, né? O fluoreto, ele perde para a hidroxila. Ou melhor, né? Não, oxidrila, né? Hidroxila é o grupo funcional lá da química orgânica, tá bom, pessoal? Às vezes a gente acaba criando esse cacuete, né? Mas tudo bem. A hidroxila, por sua vez, perde para os ânions não oxigenados. Então, aqui, ó, cloreto, todos os ânions que não têm oxigênio. Cloreto, brometo, iodeto, eles ganham do ânion hidróxido. Com 2 exceções aqui que não está nessa tabela, tá? Que é o bisulfato, esse ânion também, ele ganha do hidróxido, tá? Os carboxilatos aqui, as espécies orgânicas, tá? Eles ganham da oxidrila. Tudo bem? Vamos ver isso na prática. Se quiserem bater o print aí, tá bom, pessoal? Mas tá, nesse material já está lá no nosso drive. Então, aqui os cátions, o H+ ganha da família 1A, da família 2A e do alumínio, e o H+ perde para os demais cátions, os demais metais.
Então, aqui nosso exemplo do NaCl em solução aquosa. Quem é que vai, qual é o cátion que vai reagir? É o sódio mais ou é o H mais? Ó, o sódio é da família 1A da tabela periódica, metal alcalino. Então, o H+, ele ganha, é o H+ que vai sofrer a descarga. Ele que tem a prioridade. Tudo bem? E o ânion? O hidróxido, ele ganha dos ânions oxigenados e ganha do fluoreto. Só que o H-, ele perde para os ânions não oxigenados. Tudo bem? Então, aqui, ó, quem é que vai sofrer a descarga? É o cloreto ou é o nosso hidróxido? Né? Então, aqui nós temos o OH-, ele perde para os ânions não oxigenados, ou seja, o cloreto ele é não oxigenado. Então, quem está mais para a direita é que sofre a descarga. Tudo bem? Ele que vai sofrer a descarga. Então, vamos fazer aqui as nossas reações. Né? O nosso cátodo, né? O polo negativo. Ele atrai quem? O positivo. Quem que ele vai atrair? O H+. Ele que vai sofrer a descarga. E o nosso ânodo, polo positivo, vai atrair quem? O cloreto. Tudo bem? Então, bora continuar aqui nas nossas reações. Então, o H+, ele vai receber o elétron, só que o hidrogênio não vai ficar sozinho assim H não, como eu falei para vocês. Para ele ficar estável, vai ficar como H2. Não é isso, pessoal? H2. Como eu tenho 2 hidrogênios, tem que balancear aí por 2. O cloreto, para ele ficar neutro, ele vai doar esse elétron. Só que ele não fica estável só cloro, como nós vimos, né? Tem que ficar como? Cloro 2. Então, vai precisar de 2 cloretos e liberando 2 elétrons. Tudo bem? Olha só. Como é que eu tenho, pessoal? 2H+, esse 2H+, vem daqui da água. Então, eu tenho que ter 2 aqui também. Então, eu vou ter que balancear essa reação, ó, multiplicando toda ela por 2. A mesma coisa com cloreto. Esses 2 cloretos aqui vêm daqui do sal. Aqui só tem um. Então, eu vou ter que multiplicar toda essa equação por 2. Tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar devagar, né? Eu vou agora... Eu vou meter o Enter agora aqui para ver o que é que vai acontecer na reação global. Olha aí na reação global. Então, aqui na nossa reação global, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou cortar 2 elétrons com 2 elétrons, porque está de um lado da seta e o outro está do outro lado. Eu posso cancelar. O que é que eu posso cortar aqui? Ó? 2H+ com 2H+. 2Cl- com 2Cl-. O que é que sobrou, então, aí? Ó? O 2NaCl com 2 de água, está do lado esquerdo da seta. Passo a seta. Quem está do lado direito agora? Quem sobrou? Sobrou aqui, ó. H2Cl2, está aqui, ó. H2Cl2. Olha o que acontece bem aqui. O Na+, ele não sofreu a descarga, ele continuou na solução. E o OH- também continuou na solução. Os opostos se atraem, estão lá na solução. Então, eles vão se unir formando um composto iônico. Que composto iônico é esse? Ó? NaOH, o hidróxido de sódio, que é uma base. Tudo bem, pessoal? Então, vocês observem a diferença da eletrólise aquosa para a eletrólise, né, ígnea do NaCl. Né? Do Na aqui na eletrólise aquosa também produz aqui o hidróxido de sódio. Se na solução tiver um indicador fenolftaleína, que é um indicador ácido e base, com o passar do andamento da eletrólise, a coloração vai começar a ficar rosa, porque ele indica a formação dessa base. Tudo bem? Pessoal, vamos fazer mais um exemplo. Tudo bem? Claro, o certo seria que a gente fizesse vários exemplos, não é verdade? Muitos, mas infelizmente nosso tempo é curto. Bora fazer aqui uma eletrólise aquosa agora do sulfato de zinco, tudo bem? Então, aqui nós temos o sulfato de zinco, ele está fundido no estado líquido, ele libera seus íons. Então, vai liberar aqui zinco mais 2 e ânion sulfato.
Tudo bem? Tudo no estado líquido. Como a eletrólise aquosa, então também temos a água. A água, que ela é líquida, produz aqui quem? H+, e OH-. Aqui no estado aquoso. Então, vamos ver aqui, ó. O polo negativo, que é o nosso cátodo, vai atrair quem? O positivo. Qual dos dois positivos que ele vai atrair? O H+, ele perde para os demais metais, né? E lá está o zinco. Ele está mais para a direita, né? Então, o zinco é que vai sofrer a nossa descarga. E o hidróxido, ele ganha dos ânions oxigenados, que o sulfato ele é oxigenado. Então, quem vai sofrer aqui a nossa descarga é o hidróxido. Tudo bem? Então, vamos lá. Os opostos se atraem. Então, polo negativo vai atrair o positivo, vai atrair o zinco mais 2. Então, aqui o zinco mais 2, ele vai precisar ganhar quantos elétrons? Se ele é mais 2, vai precisar ganhar 2 elétrons, né? Para se transformar em zinco sólido. Tudo bem, pessoal? Zinco sólido porque ele é metal. O polo positivo, que é o nosso ânodo, atrai quem? O negativo, que tem a prioridade é o nosso hidróxido. Pessoal, eu não mostrei para vocês naquela hora, mas a reação aqui que vai acontecer de oxidação é essa daqui, ó. 2 hidróxidos reagem produzindo aqui, ó, meio de gás oxigênio mais água e mais 2 elétrons. Decore, né? Escreva essa reação que ela já é fixa. Tudo bem, pessoal? Reação aqui de oxidação aqui do hidróxido. Oxidação. Tudo bem? Então, vem aqui comigo uma coisa, pessoal. Como é que eu tenho 2 hidróxidos, eu tenho que ter 2 hidróxidos aqui na água. Então, eu vou multiplicar toda a equação por 2. Bacana? Aqui eu tenho um zinco, então eu já tenho aqui um zinco, beleza. Não precisa fazer mais nada. O que é que eu faço agora? Ó? Eu vou somar todas as etapas para chegar na reação que global. Então, aqui nós temos 2 elétrons com 2 elétrons. Tudo bem? 2 hidróxidos com 2 hidróxidos. Zinco mais 2 com zinco mais 2. Olha, aqui eu tenho 1 mol de água. Concorda aqui comigo? Aqui eu tenho 2. 2 de um lado com 1 do outro, eu vou cortar. 1 desse lado com 1 desse outro, vai ficar faltando. Sobra 1 desse lado ainda, do lado esquerdo. Tudo bem, pessoal? Tenho 2 do lado esquerdo, 1 do lado direito. Corta, vai sobrar ainda 1 do lado do reagente, do lado esquerdo. Não tenho mais ninguém para cortar, não é verdade? Então, vamos lá. Quem é que sobrou? Sulfato de zinco mais 1 mol de água, produzindo quem? Meio de gás oxigênio mais zinco metálico e mais quem? Observe que esse H+, ele vai ser atraído aqui, ó, pelo sulfato, que está bem aqui em cima, ó, formando quem? Ácido sulfúrico. Tudo bem, pessoal? Como eles estão na solução, né? Aqui não é líquido. Aqui está líquido mesmo, né? Aliás, perdão, tá, pessoal? Bem aqui, eu tive um erro bem aqui, ó. Ele é aquoso, não é líquido não, tá bom? Bem aqui, ó. É aquoso. Eu coloquei líquido, peço perdão. Que é uma eletrólise aquosa, tá? Aqui nós temos o sulfato de zinco no estado aquoso. Tudo bem? Mas a reação está ok. Então, nessa reação específica, produziu aqui no final um ácido, que é o ácido sulfúrico também. Pergunta que ele poderia fazer. O zinco, esse metal, ele vai ser produzido aonde? No cátodo ou no ânodo? Né? Pessoal, sempre o metal na eletrólise vai ser produzida no cátodo. Tudo bem, pessoal? Tá bom? O metal. Combinado? Mais uma dica para vocês aí. Porém, nós temos cálculo, tá, pessoal? Nem tudo é mil maravilhas. Nós temos um cálculozinho bem simples, uma estequiometria, que é conhecida como lei de Faraday, né? Que diz que
A quantidade de uma substância produzida numa eletrólise, ela é proporcional à quantidade de carga que passa pelo sistema. E também a massa molar da substância, com certeza, né? Se eu tiver mais carga passando ali, eu vou produzir mais substância, né? Daquela que eu estou querendo produzir na eletrólise. Tá? E essa quantidade de carga, ela é calculada aqui por esse kit aqui, ó. A quantidade de carga, ela é a corrente elétrica vezes o tempo. A corrente elétrica é dada em amperes, né? Que é o A, né? Em amperes. E o tempo é dado em segundos. Se não tiver nessa unidade, você vai ter que mudar. Geralmente o tempo ele coloca minuto, coloca em hora, você vai ter que converter em segundo. Não está aqui, mas é importante também frisar. A quantidade de carga ele é dado pelo número de elétrons vezes o E, que é a carga elementar, meu caro Watson. Quem já leu Sherlock Holmes, né, sabe o que eu estou falando. E é a carga elementar, né? É a carga de 1 mol de um elétron. Tudo bem, pessoal? O elétron tem uma carga, né? A carga mínima do elétron, que é o E, a carga elementar. A carga seria a carga de apenas um elétron, né? Nesse caso, para 1 mol de elétrons, a gente vai ter uma constante chamada de constante de Faraday. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, a quantidade de carga, corrente elétrica e o tempo. O que é a constante de Faraday? É a constante para 1 mol de elétrons. Perdão, é a quantidade de carga para 1 mol de elétrons. 1 mol de elétrons vai ter uma quantidade de carga que é 1 Faraday, 1 F. Só que no sistema internacional, o valor é 96.500 Coulomb. Tudo bem, pessoal? Coulomb é a unidade de carga elétrica. Tudo bem? Então, essa quantidade de carga é a quantidade de carga de 1 mol de elétrons. Pela lei de Faraday, se eu tiver 2 mols de elétrons, vai ser o quê, pessoal? Vai ser o dobro. Concordam comigo? É o dobro. E por aí vai. Então, 1 mol de Faraday é a carga, aqui, 1 Faraday, perdão, é a carga de 1 mol de elétrons. Tá? Show. Bora ver aqui um exemplo. Ó, sabendo que 1 Faraday é igual a 96.500 Coulomb, o tempo em segundos necessário para eletrodepositar 6,35 gramas de cobre mais 2, utilizando uma corrente de 2 amperes, é de... Então, olha lá. Ele falou que a corrente, o I, é 2 amperes. Tudo bem? Ele quer achar o tempo. Ele deu a massa que quer depositar de cobre. Ele quer achar o nosso tempo. Quanto tempo tem que durar essa eletrólise? Vamos ver aqui, ó. O cobre mais 2, para neutralizar, claro, ele vai acontecer no cátodo, né? Sempre eu falei para vocês que o metal na eletrólise é produzida no cátodo. Ele precisa receber 2 mols de elétrons. Então, 2 mols de elétrons, ele produz aqui 1 mol de cobre. Tudo bem? Só que 1 mol de elétrons tem 96.500 coulombs. Então, aqui nós vamos ter, ó, 2 vezes 96.500 coulombs. Concorda comigo? Porque, olha lá, voltando. Só voltar aqui, ó. Acho que a galera não viu. Ó, tenho 2 mols de elétrons. Então, se cada mol é 96.500, para 2 mols, eu tenho que multiplicar por 2, correto? 1 mol de cobre, ele tem massa molar 63,5. Então, eu vou substituir aqui, ó. 1 mol de cobre, ele equivale a 63,5 gramas. Essa é a massa molar. Aí vem minha pergunta agora. 6,35 gramas de cobre, eu vou precisar de quanto? Aqui, ó, seria o Q, né? Mas ele chamou de X, mas tudo bem. Eu estou calculando aqui a quantidade de carga, é o X. Qual é a carga necessária para produzir esse valor? Aí faço regra de 3, né? Faço a regra de 3 aqui, multiplicando cruzado, tudo bem, pessoal? Aqui a regra de 3, bem tranquilo, né? Chega num valor, então, só acelerando o processo, então, de 19.300 Coulomb. Só que não é isso que ele quer ainda. Ele quer o tempo, lembram? Então, nós vamos utilizar a fórmula do kit, né? A quantidade de carga é a corrente elétrica vezes o tempo. O que eu já calculei agora, pouco, na regra de 3.
A amperagem ele deu na questão que é 2 amperes, e o tempo eu vou descobrir, o 2 passa dividindo, né? Então aqui chega no valor de 9.650 segundos. Se na resposta tivesse em minutos, pessoal, como é que a gente faz? De segundos para minutos, iríamos dividir para 60, não é isso? Perdão. Bora mais uma? Numa célula eletrolítica, contendo solução aquosa de nitrato de prata, flui uma corrente elétrica de 5 amperes durante 9.600 segundos. Nessa experiência, quantos gramas de prata metálica são obtidos? Então, vamos lá. A prata, pessoal, aqui, ó, olhando aqui, não está na fórmula, né? Tá, ele só deu o nitrato de prata. O nitrato de prata teria essa fórmula aqui. Olhando para cá, daria para deduzir que a prata é mais um. Essa é uma parte que eu começo a pegar um pouco no pé dos meus alunos, que eu falo, pessoal, a gente tem que decorar. Você não gosta de química? Vocês estão estudando? Então, a gente tem que decorar algumas coisas. A prata tem inox fixo, ele é mais um. Tudo bem? Então, se ele é mais um, ele vai precisar receber o quê? 1 mol de elétrons para se transformar aqui em prata zero. Tudo bem? Tem que fazer esse balanceamento, para senão você vai errar a lei de Faraday, né? Porque é proporcional à quantidade de carga. Então, aqui você tem, ó, 1 mol de elétrons. Mas 1 mol de elétrons tem o quê? 96.500 cômodos. Isso daqui produz, tá? O quê? Se eu não me engano, a massa da prata, eu tenho outra questão aqui. Só um minutinho. 108, né? Tinha uma questão aqui. 108, a prata é... Se eu não me... É 108 gramas. É a massa molar dele, tudo bem? Mas como aqui eu tenho 1 mol, então fica 1 vezes 108 mesmo. Tranquilo? Então agora, aqui é a multiplicação. Aí vem embaixo a minha pergunta. Só que, eu esqueci de calcular bem aqui pelo kit, ó. A quantidade de carga é o kit, né? Eu tenho que calcular qual é a quantidade de carga que foi fornecida. O I é a corrente elétrica que vale 5 amperes. O tempo é 9.650 segundos. Deixa assim, vou deixar aqui, ó, não multiplica, pessoal. Não multiplica. Isso daqui vai produzir qual massa? Tudo bem? É o que ele está perguntando. Pronto. Aí eu multiplicando cruzado aqui. 5 vezes 9.650 vezes 108 dividido para... Por isso que eu não multipliquei, pessoal. Vocês conseguem visualizar aqui, ó. O número ele é bem parecido. Opa. O número é bem parecido aqui, ó. Né? Eu corto, sobra o 10 aqui embaixo. Corta aqui por 5, vai dar 2. Então aqui essa resposta é 54, né? Letra C. Tudo bem? Enfim. Aqui é o cálculo é de menos, tá? Eu nem utilizei a calculadora. Então, se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Estou com a mente jovem aí, com toda a energia. Pessoal, eu vou avançar só mais um pouquinho, depois, se der tempo, eu volto aqui para essa questão, que também é questão de a lei de Faraday, só que está envolvendo o gás. A estequiometria é bem tranquilo, né? Mesma coisa, tá bom? E está envolvendo aí, no caso, gás oxigênio, mas o cálculo é feito da mesma maneira. Só que em vez de calcular com massa molar, eu vou calcular com volume molar. Pessoal, o que seria eletrólise em série? Né? Tá. Eu vi na Netflix essa série. Não, nada a ver. Eletrólise em série é como se fosse 2 eletrólises juntas, simultaneamente. Tá? E que eu tenho em uma cuba eletrolítica, o que acontece? O positivo de uma vai se conectar ao negativo da outra, o positivo de uma com o negativo da outra, vai ficar uma eletrólise em série. Tudo bem? Ó. Que legal, né? Qual é o princípio que acontece nessa eletrólise em série? A quantidade de carga em todas as cubas é a mesma. Isso que é o princípio para você conseguir resolver as questões que envolvem eletrólise em série. Bora ver um exemplo? Ou seja, vai ter o mesmo Q, a mesma quantidade de Faraday, né, constante de Faraday, a mesma quantidade de carga.
Também, obviamente, é o mesmo número de elétrons. Tudo bem, pessoal? Porque, no caso, como o circuito está fechado, a quantidade de elétrons que vai ter que circular é o mesmo. Tudo bem? Porque na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Perdão. Bora ver aqui o exemplo, ó. O texto é grande, né? Uma cuba eletrolítica com eletrodos de cobre contendo soluções aquosas de nitrato de cobre é ligada em série com outra provida de eletrodos de prata contendo solução aquosa de nitrato de prata. Ou seja, pessoal, tenho duas cubas, uma contendo metal cobre, o outro contendo metal prata. Este conjunto de cubas em série é ligado a uma fonte durante certo intervalo de tempo. Neste intervalo de tempo, um dos eletrodos de cobre teve um incremento de massa de 0,64 gramas. O incremento de massa em um dos eletrodos de outra célula deve ter sido, ou seja, ele quer a massa da prata. Qual é a massa da prata que foi produzida? É isso. Aí ele fala, o professor ele não deu qual é a corrente elétrica, ele não deu o tempo que funcionou isso daí, mas não precisa. Ele só deu a massa que foi produzida de cobre. Sabendo esse valor, eu consigo determinar qual é a massa que foi produzida de prata, porque as cubas estão ligadas em série. Bora ver como é que funciona isso daqui, ó. Então, o nosso cobre, né? O balanceamento da reação aqui, eu tenho 2 mols de elétrons, produz 1 mol de cobre. Professor, Então, 1 mol... Hoje não? no caso, no slide, você não é para calcular a massa molar pela quantidade, né? A massa molar é um dado, é uma informação que ele é obrigado a informar. E outro, no caso, tem tabela periódica, Então, né? não vai precisar ser calculada, quando é o valor total, né? Isso. Nesse caso aqui, ele só informou, não foi, ó? Ele só informou aqui os valores das massas molares aqui. Do Ah, cobre, que eu vou utilizar, e da prata. entendi. Tá bom? Não precisa calcular, nesse caso, porque é metal, né? Se fosse Tá. composto molecular, aí sim, ele daria a massa atômica e você calcularia a massa molar. Tá Ah, bom? entendi. Tá bom. Show. Então, aqui, ó, 2 mols de elétrons. Ah, só um detalhe aqui. Aqui no caso. Pessoal, essa constante de Faraday, você nem vai utilizar. Vou mostrar para vocês que nem vai utilizar. Se você colocar, vai calcular, vai dar um trabalho, mas não vai ser necessário. E vai dar certo, né? O importante é dar certo. Aqui, ó, 1 mol de cobre tem massa 64 gramas. Tudo bem? Como ele informou lá no texto, foi produzido essa quantidade aqui, ó, de massa de cobre. Então, eu vou calcular aqui qual é a quantidade de número de elétrons, né? De número de elétrons que vai ser necessários para produzir essa quantidade de cobre. E nem colocou aqui, cadê? E nem colocou aqui, não acho que, ó, a número de elétrons aqui, tá? Seria quanto? 0,02. Tudo bem, pessoal? Por que eu sei disso, ó? Daqui para cá, a vírgula andou 2 casas para a esquerda. Logo, daqui para cá também a vírgula vai andar 2 casas para a esquerda. A gente tem que ser esperto, né, meu? Vamos lá. Prata mais vai receber aqui um elétron, 1 mol de elétrons, transformando em prata sólida. Então, aqui a estequiometria é 1 mol de elétrons formando 1 mol de prata. Diferente do cobre, que lá era 2 mols de elétrons, beleza? Só que a massa da prata aqui é 108 gramas, ó, a massa molar. Então, 1 mol de elétrons produz 108 gramas de prata. Como nós vimos, calculamos anteriormente, 0,02 mols de elétrons vai produzir quanto de prata? Eu vou chamar de X, que é o que ele quer saber. Tudo bem, pessoal? Quem não me deu aqui a nossa resposta, depois você pode calcular aqui. Mas já caminhando já para o final, vamos ver um pouquinho sobre algumas aplicações da eletrólise. Uma aplicação importante é o refino eletrolítico. É uma técnica utilizada para você aumentar o grau de pureza de um metal. Né? Nós utilizamos vários tipos de metais, né? Na fiação elétrica, não utilizamos o cobre, mas esse cobre não está ali puro na natureza, nós temos que fazer, né, uma purificação. Então, nós pegamos o metal impuro, vamos aplicar uma corrente elétrica e vamos transformar ele em um metal purificado, nesse chamado refino eletrolítico. Tudo bem? Então, ali nós temos, ó,
O nosso ânodo, vamos colocar o cobre impuro. Colocar ele aqui acoplado nesse eletrodo. Aqui no nosso cátodo, ele vai produzir o metal puro. Aqui o cobre, o cobre impuro perde o elétron, passa para a solução em cobre mais 2. Esse cobre mais 2 vai grudar lá na placa do nosso cátodo, que ele recebe aqui o elétron e ele acaba grudando de volta e ficando puro. Tudo bem, pessoal? Então ocorre a purificação dos metais, a eficiência é muito alta, então isso é um processo bastante vantajoso, né? Aqui produz fios. Outro processo muito legal, muito bacana, é a galvanoplastia. Galvanoplastia consiste em você revestir uma determinada peça com algum metal. Tudo bem? Aqui o processo de douração, prateação, cromação, niquelação. Você vê aquela é um semijoia, né? A gente não compra aquela semijoia, né? Ele só é folheado. Geralmente ali uma liga, né, de cobre e que vai só revestir ele com determinado metal, uma camadazinha ali de ouro, muito fininha de ouro, né? Que um sozinho ali já vai deixar essas peças, com o passar do tempo, vão começar a ficar vermelhadas, né? Porque vai saindo ali aquela pequeníssima camada de ouro e vai começar a mostrar o cobre que fica no fundo. Então, esse processo ocorreu através da galvanoplastia. Então, essa galvanoplastia não é somente para essas questões, né, de estética, né, da peça, ela ficar uma peça mais bonita. Ela também é utilizada para você fazer a proteção contra a corrosão, né? Na indústria, utiliza muitas peças metálicas que vai acontecendo corrosão. Então, para evitar, a gente vai revestir aquela peça com um metal mais nobre, né? Que aí ele acaba protegendo da corrosão. Também para a questão da melhoria da condutividade elétrica, né? Você reveste ali com material, com metal, que é um melhor condutor, né? E acaba sendo facilitando para esse fim também, tá bom? Então nós temos aplicação aqui para revestir com ouro, aqui com prata, metais, peças de prata, a cromação, né? Essa questão aqui, rodas cromadas, né? Esses materiais que são cromados que tem essa estética, né? Mais bonita na peça. Niquelação também, oh, meu Deus, agora veio. Existem instrumentos musicais, né, essas peças que dos instrumentos recebem níquel. Tudo bem? Então, aqui, ó, a galvanoplastia, como é que vai acontecer, então? Você vai pegar um anel ali de alumínio, por exemplo, e vai revestir ele de ouro. Tá? O que é que vai acontecer, então? O ouro oxida. Cadê? Aí, pronto. O ouro vai oxidar, passa ele para a solução e depois ele vai reduzir, recebendo o elétron de volta ali e vai grudar ali naquele anel que eu quero revestir. Pessoal, bora combinar assim, ó. Eu quero revestir esse pincel aqui, essa caneta de ouro. Aonde é que eu vou botar ele? É no polo negativo, é no cátodo, sempre aqui na eletrólise. Na galvanoplastia, se você quiser revestir, você vai colocar ele aonde? No cátodo, porque é lá no cátodo que vai acontecer o quê, pessoal? É onde vai catar os elétrons. Não foi isso que eu falei para vocês? Show. Aqui nós temos uns cuidados, né? A peça fica coberta, tudo bem, né? Aqui só tem umas considerações. Tudo bem? Aqui tem uma questão para a gente finalizar. O processo de galvanização consiste no revestimento metálico de peças condutoras que são colocadas com eletrodos negativos em um circuito de eletrólise. Como nós temos aqui, ó, nós vamos fazer aqui um processo de galvanização aqui de uma chave, né? Revestida com níquel. Considere as seguintes afirmativas. Na chave ocorre a redução. O níquel mais 2 recebe 2 elétrons, se transformando em níquel sólido, zero? Correto. Segundo, no polo positivo ocorre a oxidação do níquel. Show, não é isso, pessoal? O níquel aqui, o metal, ele perde elétrons e passa aqui para a solução.
No polo positivo, ocorre a redução, perdão, ocorre a reação, né? O níquel 0, liberando o níquel mais 2 e também 2 elétrons. Correto. Tudo bem? Aqui esse eletrodo de níquel acontece esse processo. Próximo, o eletrodo positivo sofre corrosão durante a eletrólise. Sim, né? O que é corrosão, pessoal? A peça vai desgastar com o passar do tempo, né? Igual a ferrugem lá que acontece no ferro, né? Ele vai se degradando, né? Vai desgastando a peça. Quinta, a chave é corroída durante o processo? Não, tá errado, né? Pelo contrário, ocorre o que? A Então, no caso, a eletrodeposição. alternativa seria a letra B de bola, né? Isso. Ocorre, então, a eletrodeposição. A massa vai aumentando a massa dele, né? Vai revestindo ele com o passar do tempo. Tá certo, pessoal? Então, deu para a gente conseguir chegar onde queria, né? Gerar esse conceitos básicos com vocês.